Oi, tudo bem? Meu nome é Elane Karina Julga, eu sou nutricionista. Muito obrigada a todos que se inscreveram no meu canal. Quero divulgar o meu trabalho, divulgar e mostrar para vocês uma alimentação simples, sem muitas complicações, com comida de verdade, uma nutrição para a vida. Esse é o meu objetivo. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre alimentação na gestação. É normal, é comum que as mães, as gestantes sintam medo desse período, medo do ganho de peso, medo das alterações, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que vocês devem procurar ficar tranquilas. Esse é um período muito lindo que deve ser aproveitado da melhor maneira possível e vai ter tempo para você, para tudo. Vai ter o tempo para você reduzir esse peso que você ganhou na gestação, e se você tiver uma alimentação saudável, equilibrada, adequada, vai ficar muito mais fácil. Além de que você vai estar proporcionando um desenvolvimento saudável para o seu bebê e para você também. Então, no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, é normal que as mães, as gestantes, elas não ganhem peso ou até elas diminuam o peso pré-gestacional que elas estavam. Isso acontece porque às vezes a mãe, ela não tem fome, ela sente muito enjoo, ela acaba tendo bastante náuseas, principalmente a gestante, a mãe, aquela que prepara a refeição da família, por conta do cheiro, das texturas, acaba não sentindo fome nas refeições, acaba enjoando daqueles alimentos. Então, acaba ingerindo uma quantidade menor de alimentos, de calorias, o que acaba não acontecendo então o ganho de peso, mas no primeiro trimestre isso é normal e não é prejudicial nem para a mãe nem para o bebê. Depois daí a gente sim espera um ganho de peso linear, certo? Então, algumas orientações para algumas dicas, algumas orientações para você que é gestante. Se você conhece alguém que é gestante, compartilhe esse vídeo também, que essas orientações vão ser muito válidas. A gente sabe que a gestação, eu acredito que seja um dos melhores momentos para se pensar. Se você não tem os hábitos saudáveis, é um dos melhores momentos para você começar a adquirir esses hábitos, porque você está carregando uma vida dentro de você e você precisa ofertar nutrientes para o bebê e você também precisa dos nutrientes. Então é muito importante uma alimentação saudável. Uma mãe que está bem nutrida, ela é capaz de fornecer tudo que o bebê precisa para se desenvolver da forma mais saudável possível. Com uma alimentação equilibrada, então você pode diminuir os riscos de diabetes gestacional, de hipertensão, do ganho de peso excessivo. Então são dicas simples, orientações simples que vão trazer inúmeros benefícios para você e para o bebê. Primeira orientação, primeira dica: não pule refeições. Procure fazer pelo menos 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, e os lanches nesses intervalos. O ideal é que você não consuma grandes volumes nas principais refeições. Então, não comer uma grande quantidade no almoço, nem no jantar, porque depois a gente vai ter esses lanches onde você vai incluir os alimentos e não vai ficar com fome. Outra questão importante é o consumo de água, então consuma pelo menos 2 litros de água. Se você não tem o hábito hoje de consumir, procure consumir ao menos uma garrafinha de 500 ml de manhã, uma de tarde e uma de noite, e vá aumentando gradualmente. Vai ser muito importante na amamentação, então a mãe ela precisa estar bem hidratada, então vá criando esse hábito desde agora se você ainda não tem. Inclua diariamente, então, os cereais na sua alimentação. O que são os cereais? No geral, são os carboidratos, tá? O arroz, o macarrão, a mandioca, a batata doce, a batata. Procure sempre os cereais integrais. Então, um arroz integral, um macarrão integral. Os alimentos, a batata doce é uma opção também, ela dá uma boa saciedade. Então você precisa, e o seu bebê também precisa desses cereais para ter um desenvolvimento saudável. Tudo com equilíbrio, né? A gente deve ter equilíbrio na nossa alimentação. Então os carboidratos, eles não são proibidos, mas eles devem ser consumidos de maneira equilibrada. Outra dica importante é o consumo de frutas e verduras. Então procure incluir aí no seu almoço, no seu jantar, sempre os legumes, as verduras. Uma questão muito importante, tá, mamães, futuras mamães, é a questão das saladas cruas, então os folhosos principalmente.
o alface, o agrião, a rúcula, a couve, folhosos que você consome cru. Faça a correta higienização, faça higienização com água, faça a sanitização com água sanitária, deixe de molho lá por 10 minutos, depois você higieniza com água novamente e aí sim você vai consumir. Se você vai em lugares que você não sabe se é feito esse processo, opte pelas saladas cozidas somente. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque com o cozimento a gente consegue matar esses micro-organismos que podem fazer mal, mas nas saladas cruas a gente não consegue se a gente não fizer a correta higienização, certo? Então fique atento a isso. Outra, então, no mínimo assim, ó, procure ter uma variedade de saladas cruas e saladas cozidas durante as principais refeições. As frutas também devem ser incluídas, então procure consumir ao menos 3 frutas ao dia, de 3 a 5 frutas, inclua nos lanches. Você pode estar acrescentando aí as fibras também, um mamão com linhaça, um mamão com aveia, uma banana com linhaça, uma banana com aveia, pode fazer uma salada de fruta e adicionar as sementes de linhaça junto. Então você vai melhorar o valor nutricional daquele lanche, também vai ter a fibra, vai ter a fruta. Então é muito importante essa alimentação, né, de ser inclusa as frutas, as verduras e as fibras também. O nosso famoso arroz e feijão, muito importante, um alimento complementa o outro, então não esqueça do consumo de feijão, pelo menos, né, de 3 a 5 vezes na semana seria o ideal para que você consumisse. Vai ter uma quantidade de ferro também, o feijão, o que vai ajudar a prevenir a anemia. É importante também, outra dica, é que você consuma alimentos fontes de vitamina C logo após as principais refeições, aquelas em que você consumiu o ferro. Então, depois do almoço, chupar uma laranja, uma bergamota, né? É importante, ajuda nessa absorção. Outra dica importante, não consuma alimentos fontes de cálcio, então o leite ou iogurtes ou queijos logo após as principais refeições onde você tem ferro. Então, se você tem o hábito de almoçar e já comer uma sobremesa à base de leite, um creme, um pudim, algo assim, evita de fazer isso, porque o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, dê um intervalo, procure consumir esses alimentos de 2 a 3 horas após essas principais refeições, para você não ter não vai atrapalhar essa absorção. Porque é comum que as mães acabam tendo anemia, tanto que é feita a suplementação de ferro, mas mesmo assim pode acontecer. Então, se você ter esses cuidados, aí você pode estar evitando também. Consuma diariamente os leites e os seus derivados, eles vão ter uma quantidade de cálcio adequada para a formação do bebê, para a formação dos ossinhos, dos dentinhos, então é muito importante. Se você tem alguma intolerância, procure aqueles alimentos que não tenham lactose, alguma quantidade de lactose, mesmo os intolerantes conseguem consumir ao dia. Então, veja, cada organismo é diferente. Então, veja, às vezes os intolerantes à lactose conseguem consumir um iogurte ao dia, por exemplo, que não vai causar nenhum sintoma. Então, se você é intolerante, faça esse teste ou uma fatia de queijo, mas inclua os alimentos fontes os laticínios, então leites e os seus derivados na sua alimentação. Faça uma batida de fruta, por exemplo, com aveia, com linhaça, coloca uma fruta, um pouco de leite, o iogurte, se você não gosta, porque assim, o ideal é que a gente consuma o iogurte natural. Então ele tem um gostinho, para quem não é acostumado, um pouco diferente, mas inclua uma fruta picada, inclua uma linhaça, inclua uma aveia. Se você não é diabético, não tem nenhum problema, pode incluir um pouquinho de mel para dar uma saborizada, para você ir acostumando com esse sabor. Então não deixe de consumir, vá mudando as maneiras. Se o leite você não consegue, faça a batida, faz um mingauzinho de aveia com leite, por exemplo, vá tentando essas estratégias para que você consiga incluir esses alimentos na sua rotina alimentar. As vísceras também, então o fígado é um alimento, uma proteína rica em ferro também, é importante que você consuma para evitar que aconteça anemia. Evite os alimentos gordurosos, então frituras, esses alimentos que são mais gordurosos,
por conta da grande quantidade de calorias que vai ter ali, e a gordura ela pode estar causando colesterol também. Então a gente tem que ter cuidado com esses alimentos. Quando você for consumir as carnes, que também são super importantes, fontes de proteína para o desenvolvimento do bebê também, você sempre procure consumir as carnes magras. Então retire as gorduras, retire a gordura aparente, se caso tiver, do frango, retire a pele do frango, por exemplo, e sempre opte pelas carnes mais magras. E quando você evite de fazer as frituras, de fazer carne frita por imersão, procure fazer assados ou grelhados. E se você tem o hábito de comer bolinho frito, batata frita, mandioca frita, calça virada, procure reduzir esse consumo no seu dia a dia, para que não haja um consumo excessivo de gorduras, que pode estar prejudicando aí o aparecimento, pode estar surgindo aparecimento de colesterol, que vai estar prejudicando aí a sua gestação. Outra questão muito importante: mães, futuras mamães, gestantes, grávidas, não devem consumir refrigerantes. Evite ao máximo assim o consumo de refrigerantes e também de sucos industrializados, aqueles de pacotinho ou esses de copinho, de latinha, enfim, de caixinha. Evite esse tipo de produtos, tá? Opte pelo suco natural, diluído, né, com água, ou melhor mesmo é a fruta. Mas não, evite o consumo, não consuma refrigerantes e esses sucos industrializados, pelo grande teor de açúcar que tem, de conservantes, de corantes, que não vão trazer nenhum benefício nem para você nem para o bebê. Os hábitos alimentares da criança estão sendo formados desde a gestação. Então é importante a mãe ter essa consciência que depois lá na introdução alimentar, dependendo do que ela tiver feito na gestação, isso vai acabar interferindo lá na formação dos hábitos alimentares da criança. Então pense nisso, e são alimentos que não trazem são produtos que não trazem nenhum benefício para você. Então, se você tomar um refrigerante ou se você não tomar, não vai fazer diferença nenhuma, diferente de se você consumir uma carne e você não consumir. Então, pense nisso, são coisas que não são essenciais na sua alimentação. Então, evite ao máximo. Outra questão muito importante é diminuir a quantidade de sal na comida. Opte sempre pelos alimentos, pelos temperos naturais, então salsinha, cebolinho, alho, cebola, louro, manjerona, manjericão, alecrim, os temperos naturais, para que você não precise adicionar tanto sal. Vá reduzindo aos poucos, vá acostumando seu paladar, para que você sinta realmente o gosto dos alimentos, e não fique somente aqueles alimentos carregados de sal. Os alimentos que contêm muito sal, e às vezes a gente não tem essa percepção, são os embutidos. Então, as mortadelas, os salames, as salsichas, linguiças, são alimentos que contêm muito sódio. Então, às vezes, a gente não tem essa noção. Então, você deve evitar e reduzir ao máximo o consumo, né? Você pode estar fazendo um patê em casa, um patê de frango, pode estar substituindo pelo ovo também, mas evite ao máximo o consumo desses embutidos, porque eles contêm muito sódio, certo? Que pode estar causando essa quantidade grande de sódio no organismo, a sobrecarga da função renal, por exemplo, o aumento da pressão arterial. Então, são complicações que a gente não deseja em momento nenhum da vida, mas principalmente na gestação. Evite, isso não tem contestação, o álcool e o fumo. Então, você não deve consumir bebidas alcoólicas e nem fazer uso de cigarro no período da gestação, e nenhum período da vida seria o ideal, né? Não fique também em ambientes, em locais com pessoas que estão fumando, porque você vai estar inalando essa fumaça, que também pode estar afetando você e o bebê. Se você se você é gestante e você é fumante, procure a ajuda de um médico, ele vai te dar as orientações assim para que você consiga deixar de fumar já nesse período da gestação, certo? O fumo e o álcool, eles podem trazer má formação para o bebê, nascimento prematuro, então tem diversas intercorrências assim que podem ser causadas por conta disso. Então é algo bem importante. Segundo
procure ajuda de um profissional da área, mas faça alguma atividade física. Se você não tem nenhuma restrição, que o médico não autorizou você fazer alguma atividade física, procure um profissional, um educador físico, um fisioterapeuta e realize alguma atividade física, uma caminhada, um alongamento, uma academia, mas se movimente. Não deixe de se movimentar, isso vai ajudar na hora do parto, vai te ajudar para não reter tanto líquido, vai ajudar para você ter uma melhor qualidade assim nesse momento da gestação. Então não fique parado, se mexa, né? Tem algumas intercorrências que são bem comuns, né? Algumas situações que são bem comuns na gravidez, como os enjoos, a azia, que a gente sabe, a constipação. Então, tanto para os enjoos quanto para a azia, é importante que você não fique muitos longos períodos sem se alimentar. Faça pequenas refeições, mas em mais vezes ao dia. E a questão da constipação é muito importante o consumo de água, de fibras, como eu falei, das frutas, das saladas, da aveia, da linhaça, por exemplo. E a prática de algum exercício também ajuda nos movimentos, a estar estimulando os movimentos do intestino. Então, procure estar sempre bem ativo aí, né, consumindo bastante água, e qualquer intercorrência, qualquer dúvida, qualquer coisa, algo mais grave, assim, procure o seu médico imediatamente para que vocês possam ver o que deve ser feito. No caso de uma constipação mais severa, por exemplo, você ficar muitos dias sem evacuar, então procure o seu médico. Então essas foram algumas orientações, algumas dicas simples, práticas que você pode colocar em prática, e é muito importante, isso vai trazer uma qualidade de vida muito grande para você e principalmente para o bebê que está se formando. Então, se você conhece alguém que é gestante, se você é gestante, aproveite ao máximo essas orientações. Eu espero ter contribuído com você e continue assistindo os vídeos aqui do meu canal. Um beijo a todos, até mais, até o próximo vídeo.